Olá, meu nome é Luana Morelli. Hoje eu estou aqui com a Carla Mello e Caroline Baltazar. Estamos na Mesa da Consciência. Vamos iniciar com uma pergunta para Carla. O que é criar uma nova identidade na prática? Na prática, espiritualidade não é algo abstrato. Espiritualidade é você se reconhecer ser. E quando você entende que é uma centelha divina, você consegue começar com uma nova visão, tudo o que você já faz. Você trabalha, você tem relacionamentos, você quer sucesso, você quer dinheiro, você quer estabilidade, mas de uma forma diferente, incorporando a ideia de que você é centelha divina, incorporando a ideia que você é um ser espiritual vivendo uma experiência material. Só que para isso você precisa se autoconhecer, que é o que faz diferença. Como é que a gente busca essa verdadeira identidade? Como é que a gente resgata ela? Na verdade, primeira coisa é tomar posse do que lhe pertence. Quando a gente entende que nós somos seres espirituais, você passa a ter uma outra visão para o mundo material. Então, quando você entende que você é centelha divina, que você é responsável pela própria vida, que você não é vítima dos acontecimentos, mas sim, os acontecimentos são oportunidades para que você possa ressignificar e começar uma nova etapa. Aí sim. Aí você começa a tomar posse de uma nova identidade. Só que com a diferença, você incorpora todo o poder divino que nos foi dado, sem a ideia de separação, de que Deus está lá em cima e a gente é só um pequenininho aqui embaixo. Não, a gente tem a responsabilidade de um ser divino, a gente tem a responsabilidade das palavras e dos pensamentos como um ser divino. Você é responsável pela sua própria vida, mas também é o coautor de tudo isso, e não a vítima do acaso, e nem os acontecimentos são apenas acaso, não, tudo é oportunidade. E você acha, assim, que a gente vive, assim, num mundo bem conturbado, né? Há muitas coisas acontecendo, muitas desgraças acontecendo, e isso baixa muito a frequência do mundo. Inclusive, eu já vi um estudo chamado Estudo da Frequência Schumann, que ele explica os biorritmos naturais da Terra. E a gente mede em torno de 7,83 Hz, que é uma frequência muito baixa. É, assim, menos que o ódio, menos que tudo. Pra você ter noção, a frequência do amor, da iluminação é 500, 700 hertz para cima. E você acha que pra gente resgatar essa identidade, né, essa nova identidade, você fala muito sobre a gente resgatar a nossa centelha divina, quem a gente verdadeiramente é, está ligado muito com a energia, com a cocriação da realidade, essas coisas? Frequências? Lógico, quando a gente fala de eu acho muito engraçado, as pessoas dizem assim: "Eu não acredito em frequência, eu não acredito em vibração". Ok, você tem celular? Você tem, televisão em casa? Isso tudo é energia. Quando você se alinha nessa energia e se consegue se alinhar numa energia de amor, você consegue atingir uma frequência alta. Só que para isso precisa de bons pensamentos e assumir o poder que lhe é dado de centelha divina, de forma que você é responsável por tudo. Então, nada está no acaso. Você tem que vibrar nessa energia. E para vibrar nessa energia, você tem que ter esses pensamentos sempre elevados, porque qualquer coisa atinge o seu campo energético. Quando são coisas negativas, você destrói o seu campo energético. Por isso, o cuidado das palavras. Por isso, aquela brincadeirinha do pote de R$ 2. Porque o pote de R$ 2 você vai começar a olhar para ele com outros olhos, quando você começa a encher o pote com coisas simples que a gente fala, coisas que vibram no medo, coisas que vibram numa energia ruim e às vezes até uma energia de prover para o futuro, de estar falando coisas que no futuro podem acontecer de uma forma negativa. O que que seria o pote de R$ 2? Que eu não entendi Ah, muito bem, não desculpa, é uma conheço. brincadeira que a gente faz há muito tempo. O pote de R$ 2, eu costumo ter na minha casa. A gente coloca um potinho e as pessoas, quando falam determinadas palavras, com medo, culpa e outras coisas negativas, elas colocam dentro desse pote R$ 2. E esse pote, infelizmente, ele vive cheio,
porque as pessoas não percebem que falam coisas negativas e amaldiçoam o seu próprio dia, ou então amaldiçoa a sua própria vida. Eu vou matar um leão por dia. Como? Por quê? Você não necessita disso. Às vezes é Um automático. Além de ser um automático, vem muito da nossa cultura. Nós não tivemos uma cultura espiritual dizendo o quanto responsáveis somos pela nossa própria vida, o quanto somos centelhas divinas. Então você acredita que o universo, ele corresponde de acordo com a nossa frequência, não somente aquilo que a gente pede? Não adianta pedir, né, ele vai devolver o que você é. Você já percebeu que você atrai, né, coisas similares ou então coisas repetem? Não é uma questão de atração, é uma questão de você ter acesso. Tudo que você tem, o que você é, você vai acessar parecido. Então se você está numa energia de amor, pode ver a quantidade de coisas que dá certo, pode ver a quantidade de coisas que acontecem de uma forma positiva, o dia que você está muito feliz, não é diferente? O dia que você começa ruim e deixou que algo ruim lhe abalasse, acabou. A pessoa vai buscando e acessando exatamente a mesma frequência. As pessoas falam de frequência e vibração e parece tão difícil de entender, né? Mas se você tem celular, se você tem uma televisão em casa, você vai descobrir que é a mesma coisa. Frequência e energia é a mesma coisa. E é muito fácil a gente se contaminar com esse mundo que tá vibrando ali tão baixo em escassez, coisas assim. E qual dicas, assim, que você pode dar pra gente elevar a nossa frequência, pra gente estar sempre alinhada com o universo e tá vibrando cada vez mais alto? Tem uma coisinha chamada blindagem. A gente sabe que o invisível existe, infelizmente, vendo ou não, ele existe. De uma forma negativa, né, ou positiva, vai depender de como a gente está sintonizado. Existe uma coisa chamada blindagem, que é justamente você alinhar o seu corpo, a sua respiração, aprender a respirar, ter consciência corporal, porque quando você respira, às vezes você está tenso nas costas, ou então tem alguma parte do corpo que está incomodando, é ali que você botou a energia, ela acumula. Quando você respira, você faz essa liberação. E quando você se imagina empoderado, numa energia de muita felicidade e alegria, você automaticamente cobre todo o seu campo energético com essa luz. Porque quando a gente fala do Todo-Poderoso, do Criador, a gente sabe que ele é a energia da criação, o amor divino, e a gente, né, diversas religiões pregam a mesma coisa, que esse Deus Todo-Poderoso, ele é uma luz de puro amor. Então, quando você imagina você dentro de uma redoma dessa de luz, você está blindando o seu corpo. Porque aí a gente tem que imaginar o seguinte: se o invisível existe, você tem que proteger. Como? Se alinhando, respirando profundamente, deixando que esse fluxo de energia corra no seu corpo, e quando você blinda o seu campo energético, que todo mundo tem um. Né? Até as coisas, as plantas, né? Existem até fotografias e estudos magníficos, até a água, né? Ela tem uma forma de luz quando tratada com todo amor. Porque a energia do amor é uma das energias mais fortes que a gente tem, né? Inclusive tem um estudo do Masaru Emoto, que Uhum. foi um fotógrafo que ele fotografou um experimento no arroz, né, onde ele dizia palavras de amor a um pote de arroz e palavras muito negativa para outro. E ele pôde perceber a diferença com o passar do tempo, que o pote que foi levado palavras muito bonitas de amor estava intacto, e o outro com palavras negativas estava podre, né. E a gente pode ver que tudo realmente é frequência. E às vezes as pessoas esquecem, porque frequência é uma coisa que a gente não pode ver, né, mas a gente pode Invisível. sentir e ela existe e ela está presente a todo momento nesse planeta. Esse estudo foi fantástico, porque ele é um cientista que ele estudou todas as fontes de água do mundo inteiro. E através da água, ele começou a estudar as moléculas. É fantástico. Você lembrou muito bem de um grande cientista e quem não acredita, que é cético, não acredita em frequência, não acredita em vibração, pode pegar esse estudo, porque ele é lindíssimo. Ele fotografa as moléculas da água baseado na energia que é colocada em cima daquela água. É muito lindo. Eu acho que tipo assim, energia, ela realmente interfere em várias coisas na nossa vida, mas
voltando para o outro lado aqui sobre cocriação da realidade, né, além da gente estar ali tendo que vibrar alto para atrair coisas boas para nossa vida, quando a gente fala de cocriação, eu acho que não só a energia, mas você também está conectada com o seu propósito de vida, eu acho que faz uma enorme diferença para você trazer essa, eh, essas Ideia. coisas que você quer para sua vida, para sua realidade. O que você pode falar, assim, pra gente sobre a importância da gente ter esse propósito de vida e junto com essa energia, o que que gera essa carga, assim, né, muito poderosa? Não sei se vocês já perceberam, quase todo mundo fala de propósito como se fosse algo que a gente fizesse com esmero, né. Então, assim, o que você mais gosta de fazer é o seu propósito? Não é bem assim. Propósito da alma, propósito de vida, ele está ligado com a coisa mais íntima e pessoal. Viver o propósito é você trabalhar, ganhar, ter sustento financeiro baseado no seu propósito, mas é o propósito da alma, não é aquilo que você gosta de fazer. Eu, como advogada, diversas vezes fiz pro bono, que são trabalhos gratuitos para pessoas que precisam. Então, isso me fazia trabalhar no propósito? Não, porque o meu propósito era algo muito maior. Meu propósito ele estava diretamente ligado à minha infância e à minha adolescência. Coisas que aconteciam comigo repetidamente e que é, na verdade, uma missão da minha alma. Não é o que eu aprendi a fazer. Eu amo fazer paisagismo, trabalhar no jardim, adoro, faço bem, faço, mas não é isso que é propósito da alma. Quando você encontra o seu propósito, a É uma vida missão, tem outro sabor. Uma missão Exatamente. de é É uma como se missão. fosse uma missão, mas é uma missão da sua alma. Não é simplesmente assim, estou na missão, é a missão da sua alma. E você descobre isso porque tudo dá certo. Existe uma regra básica que diz o seguinte: quando você está no lugar certo, quando você está na hora certa, no momento certo, tudo dá certo. E é verdade, as coisas vêm até você. Por quê? Porque você está alinhado. E está alinhado no seu propósito. Isso é muito interessante, porque eu descobri o meu propósito de vida já tem uns anos, né. E às vezes eu tentei muito fugir do meu propósito e o universo sempre tentou me trazer de volta para o propósito falando: "Essa aqui é a sua missão". Então, quando a gente fala de propósito, é exatamente isso, é o que o seu coração vibra, é o que realmente faz acontecer as coisas. E é muito interessante porque trazendo energia, cocriação da realidade, propósito, isso tá tudo junto. Eu tenho uma história, inclusive, muito interessante para contar aqui, que lá atrás, quando eu decidi e realmente descobri o meu propósito, eu tinha um curso que eu queria comprar muito e o curso na época era, sei lá, R$ 10.000 e para mim na época era muito distante disso. E eu sei que eu sabia onde eu estava, sabia para onde eu estava indo e o que eu tinha que fazer da minha vida. Eu não sabia como isso ia acontecer. A gente às vezes foca muito no como. Como eu vou comprar aquela casa? Como eu vou fazer isso? E na verdade não é o como, né? Porquê das coisas. Então eu sabia porque essa é a minha missão, esse é meu propósito. E então, um tempo depois eu acabei ganhando esse curso de presente do universo, literalmente, porque É a isso história mesmo. é uma história muito louca, que se eu contar aqui ninguém acredita, mas acabei ganhando o curso na época. E isso está muito ligado ao propósito da sua alma, ao divino, e não tem como a gente fugir disso. E eu acho que às vezes é muito triste porque tem pessoas que morrem sem descobrir o seu propósito. É triste. E você tá aqui vivendo, né, nessa existência, vivendo uma experiência humana, tem uma missão, todos nós, eu acredito que temos uma missão aqui, e você descobrir isso em vida é extremamente importante. E como a gente descobre isso? Não tem outro caminho, eu acho, posso estar errada também, mas se puder me falar, mas eu descobri através de um autoconhecimento profundo qual que Isso. era o meu propósito de vida. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Então, para descobrirmos o nosso propósito, temos que estar alinhados com o universo, com a frequência e com a nossa própria identidade. Na verdade, o universo ele fala, mas ele não fala através dos seus pedidos, orações, como as pessoas costumam identificar ou achar que isso é mais ou menos assim. Na verdade, quando você se alinha, quando você tem dentro esse chamado de você ter esse autoconhecimento, começar a identificar como descobrir o seu propósito e descobrir, é muito bonita a sua história, Carol, porque é exatamente isso. O universo ele traz para você
todas essas informações, Ele ele coloca traz situações e pessoas no seu caminho para você realizar o seu propósito. É basicamente isso. exatamente, você não precisa se preocupar como vai ter, se tem dinheiro. E eu brinco sempre, eu sempre conto a história até da minha filha, porque você não precisa se preocupar com dinheiro. Dinheiro não é uma preocupação. Não é porque ele não é importante, ele é muito importante. Mas quando você sabe o que você quer, quando você determina, tudo aparece. Tudo funciona. É inacreditável. Tudo, e é muito boa a sua experiência, porque não importa de onde vem, né? Eu tenho uma historinha da minha filha que eu conto que é o máximo também, baseado nessa história de que era o sonho da vida dela ir para uma grande conferência. Ela ganhou o primeiro lugar, mas ela não tinha o dinheiro para pagar. E ela dizia: "Mãe, é tantos dólares, mãe". E eu dizia: "Calma, dinheiro não é problema, você vai conseguir". E acabou que ela conseguiu realmente tudo. Ela chegou na universidade, a reitora pagou o ingresso, o outro pagou o hotel, e quando faltava apenas $200 para ela pagar o transporte, ela estava quase desistindo, e alguém ligou do jornal da escola e falou assim: "Olha, você ganhou em primeiro lugar. Você não quer dar uma entrevista para a gente exclusiva? Que a gente queria te pagar $200", que era exatamente o valor que estava faltando. E ela ligou chorando e dizendo: "Mãe, você estava certa. Dinheiro não é o problema. O problema é você ter um propósito. O problema é você identificar quem é você. Isso sim é importante, é você identificar o seu propósito, porque é igual a sua experiência, tudo vem à tona, mas identificar o propósito eu acho que é uma das coisas, assim, mais importantes. Eu passei a vida inteira querendo adquirir títulos e tentando fazer o melhor. E um dia que eu estava muito triste, eu estava muito chorosa e eu fiquei pensando, né, sozinha, parei o dia e comecei a questionar coisas, né? Digo assim: "Ah, eu acho que eu nunca fui boa o suficiente. Tudo que eu fiz não foi bom. Na verdade, eu acho que eu sou um engodo". Tudo isso passou pela minha cabeça, dormi muito triste. E no outro dia uma afilhada me liga chorando e dizendo assim: "Olha, eu sonhei com você, eu queria te contar o meu sonho". E todas as perguntas que eu fiz, ela respondeu no sonho, Uau. que falava justamente desse trabalho de amor ao próximo, dessa cura, e tudo que eu questionei. Então, assim, o universo encontra diversas formas para falar. Se você acredita em alguma coisa, acredite que ele vai dar um jeitinho para que você entenda o que ele quer falar. Aí você pensa: "Nossa, uau, que coincidência". Inclusive tem uma É isso aí. frase que é uma das minhas frases favoritas, de Albert Einstein, que ele fala, "A coincidência é uma forma que Deus encontrou de permanecer anônimo". Então, assim, é exatamente isso. Toda vez que eu vejo uma coincidência eu falo: "Caramba, Deus, é isso, obrigada". Eu costumo dizer: "Nada ocorre por acaso", porque não existe acaso, né. A gente sabe que a gente está vibrando nessa energia, e tudo que a gente vibra, eu brinco sempre, existe uma coisa, eu tenho que tentar lembrar esse nome, chama-se autoestima delirante. Eu conheço alguém que tem uma autoestima delirante, porque tudo na vida dela dá certo, e ela acredita que dá certo, e o que é pior, dá certo. Certo. Tá certo. Dá certo, tudo dá certo. E é o que acontece comigo também. Eu costumo brincar e dizer, a vida realmente me proporcionou, experiências magníficas, né. Eu tive a oportunidade de ressignificar muita coisa e aprender muito, e graças a todas as pessoas que passaram pela minha vida, mas eu confesso que a gente, tem que acreditar. Eu tenho pessoas maravilhosas à minha volta e cada dia que passa eu encontro pessoas mais maravilhosas. Isso é muito legal. Como vocês maravilhosa. Muito obrigada, Carla, foi um papo bem expansivo, adorei essa conversa Verdade. e espero que a gente possa ter outras mesas dessa. Obrigada, Carla. Obrigada, Carol, por terem vindo. Foi muito bom ter vocês aqui. Essa foi mais uma roda de conversas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, meninas. Muito Obrigada, obrigada. até.